Bom dia, irmãos. Que a preciosa graça do Senhor Jesus nos encharque abundantemente nesse dia, amém? Que Deus possa nos conceder bênçãos na palavra, né? Alimentando e fortalecendo a nossa vida espiritual, para que esse dia seja um dia na presença fortalecedora do Senhor Jesus, amém? Eu sou o pastor Alan, da Primeira Igreja Batista de Montes Claros. Estou aqui nesse tempo de quarentena, daqui da minha casa, servindo ao Senhor todos os dias, buscando fortalecer a igreja e tornar a igreja mais próxima, né, uns dos outros, para que possamos aí não perder o foco do que é ser igreja na presença de Deus, não é verdade? E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm nos ajudado e sido esses espectadores, né, tão assíduos comigo aqui. E assim a gente pode, nesse sábado, né, compartilhar mais uma vez na presença de Deus. Amém? Então, queridos, vamos meditar nesse texto, Êxodo 3, de 3 a 6. Esse texto nós vamos estar entrando na terceira lição que Moisés teve que aprender, né? Nós já vimos duas lições. A primeira foi solitude, a segunda foi humildade, e hoje nós vamos ver a terceira lição que Moisés teve que aprender nessa jornada, né? E a terceira lição que ele teve que aprender, a terceira lição que Moisés teve que aprender foi a dependência. Queridos, depois de longos anos de preparo, né? Porque Moisés foi preparado, foi lapidado, não foi isso que a gente viu até aqui? Lapidado, moldado por Deus. E depois de longos anos de Deus trabalhando o coração desse homem orgulhoso, né? Desse homem autoconfiante, desse homem que achava que ele poderia fazer as coisas com as forças dele, né? Ele que recebeu aquela Estevão, né? Na defesa dele, disse que ele era um homem poderoso de palavras e obras, né? Um homem que foi educado, né? No Egito, né? Com a melhor formação que tinha naquela época. Um homem, um general, né, líder de um grande exército, venceu batalhas para o Egito, né? Então agora, depois de longos anos no deserto, né, ele já agora com 80 anos de idade, então Deus falou assim: agora você está pronto, agora está na hora. E aí o primeiro teste que Deus teve que fazer é ver realmente se ele já estava na condição disso, né? Lógico, Deus já sabia, mas queria testar Moisés ali. Então, com 80 anos de idade, ele pastoreando lá o rebanho do seu sogro Jetro, lá no deserto, perto do Monte Horebe, o monte de Deus, conhecido assim. Deus, então, faz ali uma sarça ardente, né? Faz uma sarça. Sarça era uma planta comum no deserto, uma planta seca, né? Imagina um negócio cheio de ramos assim, e ela era muito comum no deserto. Não foi isso que chamou a atenção de Moisés. A sarça sempre existiu, e ele, só que o que mais chamou a atenção de Moisés, outra coisa, além da sarça, é muito comum no deserto também ter combustão. A gente chama isso de combustão espontânea. Então, ele já tinha visto isso, uma planta, uma sarça arder em fogo, né? Ela entra em combustão devido às altas temperaturas do deserto. Então, aquela sarça estava em combustão, estava queimando. Isso não chamou a atenção dele, entendeu? O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça pegando fogo e não se consumindo. Ou seja, ela estava inflamada, mas não se consumia.
não virava pó, não virava cinza, entendeu? Não se queimava. Então aqui no texto que eu coloquei, Êxodo 3, 3-6, diz assim: então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Tá vendo? O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegando fogo, foi a sarça pegando fogo, mas não se consumindo, não se queimando. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor de teu pai, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, queridos, depois de longos anos de preparo, Moisés estava pronto para a tarefa. A humilhação do grande homem do Egito foi uma parte vital do treinamento de Moisés para a liderança. E Deus estava por trás de tudo, preparando o seu homem para o serviço. Quando chegou o tempo da libertação, Deus estava preparado para responder aos gemidos, do povo da escravidão. Lembra que o povo estava clamando a Deus para uma libertação, para Deus providenciar um meio de libertação? Então, Deus chegou o momento de responder a oração do seu povo. Lembra, irmãos, esse clamor foi feito por muitos anos. 400 anos de escravidão, quantas vezes esse povo clamou, mas agora chegou a hora, chegou o momento, e Deus preparou Moisés, ele que não sabia, foi aprender isso na caminhada com Deus, mas Moisés já nasceu para esse propósito, e Deus foi lapidando, foi trabalhando, e obviamente Moisés foi escolhendo, lógico, suas escolhas também teve seus problemas, mas foi nessas escolhas também erradas de Moisés que Deus foi lapidando e moldando a sua vida. Então, ao chegar aos 80 anos de idade, chegou o ponto de cumprir aquela missão, E aí Moisés viu essa sarça ardente, mas que não se consumia, não se queimava. Isso lhe chamou a atenção, isso para ele foi maravilhoso, E maravilhoso, muitas vezes no hebraico tem o sentido de assombroso, E aí ele ficou curioso e foi lá investigar, foi lá ver aquele fenômeno, E nessa curiosidade dele, de ver esse fenômeno maravilhoso de uma sarça, que para ele já era comum, de arder ele já tinha visto, mas de arder sem consumir, ele foi até lá. E quando ele estava para chegar perto, aqui foi o teste de Deus. Vamos ver se o coração desse homem está humilde. Vamos ver se esse homem ele é uma pessoa submissa. Vamos ver se ele é uma pessoa dependente, Porque essa é a lição. A terceira lição é essa: dependência de Deus. E ali Deus falou assim com ele, Falou com ele: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés. Então, sob a ordem de Deus, olha só, uma ordem dada por Deus, e Moisés então submeteu a essa ordem, e aí ele se humilhou. Tirar as sandálias, irmãos, era um gesto de humildade. E Moisés se humilhou, tirou as sandálias dos seus pés para chegar na presença de Deus. Ali foi o ponto-chave de Deus perceber que realmente a escola dele funciona. A educação que Deus deu a Moisés no período do deserto funcionou. Estava dando resultado. Não é bom quando a gente vê nossos filhos aprendendo? Não é bom quando a gente vê que as lições dadas na escola já está ajudando em casa, está refletindo na vida dele? Enfim, não é coisas boas? Então, Deus falou assim: vamos ver, vamos fazer uma prova aqui.
Primeira prova, depois desse todo esse tempo de faculdade de Deus, de tempo no deserto, vamos ver se esse homem está com o coração dependente. Moisés, aí Moisés, eis-me aqui. Tire a sandália dos seus pés. Tirou, né? E ali, depois de todo esse tempo, Deus ofereceu um trabalho. E lembre, irmãos, que lá no Egito ainda, quando ele estava no palácio, ele tentou, né, dele mesmo, com a força dele, com a carne dele, libertar Israel, mas deu com os burros na água, né? Porque não era o tempo de Deus, não era ainda o momento de Deus. Então ele teve que fugir do Egito e chegou onde chegou aqui. Só que agora chegou o momento. Aquilo que ele queria fazer lá atrás, chegou a hora. E outra coisa que prova que Moisés estava sentindo humilde, porque agora ele se sentiu incapaz de realizar, né? Se sentiu incapaz de cumprir aquela tarefa. Sabe como que a gente pode saber que Deus está me chamando para algo? E eu sei, né, que aquela pessoa está pronta aos olhos de Deus, é quando ela diz assim: Senhor, eu não estou preparado para isso. Agora Deus vai te usar. Pode ter certeza que é isso que Deus quer de você. Porque no dia que você achar que você pode fazer do seu jeito, da sua maneira, você não está pronto para Deus, não. É isso que prova aqui com Moisés. Moisés estava pronto porque quando Deus aqui fala com ele, ele falou: eu não sou capaz, né? Então a vida ali no deserto, né? Foram 40 anos da sua vida ali, ele somando os 40 anos do palácio, mas esses 40 anos ele está com 80 anos. Esses 80 anos lhe ensinou lições de humildade que ele precisava aprender. E ele demonstrou, dando a Deus um relato deprimente das suas falhas, e não um currículo dos seus gloriosos feitos, né? Ele não ficou lá falando: não, eu sou um general, eu já venci batalhas, eu já fiz isso, eu sou eloquente, eu sou fulano de tal. Não, ali ele viu: eu não sei falar, eu não consigo. Ele deu um monte de justificativas, né, para Deus. Ali, irmãos, é lógico, foram justificativas, foram formas de esquivar, mas também por detrás disso prova que Moisés, ele se sente incapaz. Aquele homem que Estevão, lá na defesa dele, né, falou de um homem poderoso de palavras e obras, agora depois de 40 anos no deserto, agora a coisa é diferente, né? Ele está dizendo assim, em outras palavras, quando ele fica justificando com Deus, ele está dizendo assim: eu não sou ninguém, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho nenhum significado, as minhas maiores habilidades não têm valor. Mas não era isso que Moisés pensava há 40 anos antes, quando ele estava no palácio. Não era assim que ele pensava, não. Você vê o que o deserto faz, né? Olha o que Deus faz para moldar o coração da pessoa, irmão. Por isso que eu falo, se essa pandemia não amolecer corações, irmãos, eu não sei o que precisa para amolecer, não. Talvez tenha que levar mais pancada na vida para ver se aprende, né? Então, é interessante a gente notar que Moisés aqui realmente tem um novo coração. Tem uma nova maneira de ver a sua própria vida. Pastoreando ovelhas no deserto, ele aprendeu o quanto que é importante ele depender, né? Como que a dependência é importante. Ele aprendeu a depender do sogro, ele aprendeu a depender das situações que foram surgindo, irmãos. Imagina quanta coisa Deus foi moldando o coração orgulhoso desse homem. Esse homem autoconfiante, esse homem que, né, que para ele tudo vinha, né? Ele tinha assim recursos e condições
Deus teve que tirar tudo para esse homem então entender que Deus tinha um chamado e um propósito para a vida dele e que Deus iria fazer isso através da vida dele. Então, Deus investiu 40 anos, né, na vida de Moisés e foi um investimento muito bom, né? Então, em vez de ele confiar na sua própria força e sabedoria, agora Moisés confiava em Deus e isso faria toda a diferença. O Senhor havia preparado Moisés por 80 anos, iria usá-lo para libertar o seu povo da escravidão e trazê-lo à terra prometida. Jeová investiu, né? Deus investiu com paciência e cuidado de Moisés, e Moisés cresceu. Cresceu na humildade. A semelhança de um oleiro que trabalha com barro, assim Deus havia trabalhado na vida do seu homem. E lembre-se, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Irmãos, Deus está trabalhando na nossa vida. Até Jesus voltar, lembre-se, você está sendo aperfeiçoado por Deus. Todas as questões e situações que aparecem na nossa vida têm a ver com esse aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos caminhar nessa dependência de Deus, nessa confiança em Deus. Ok? Então, vamos caminhar para a quarta lição. Mas essa quarta lição é muito longa, eu vou deixar para depois, né? Deixa eu ver as horas aqui. Dá tempo, então vamos caminhar mais um pouco. Lição 4. Então a primeira lição, solitude. Segunda lição, humildade. Terceira lição, dependência de Deus, né? E agora a lição 4, confiança espiritual. Então, até agora, 4 lições que Moisés teve que aprender no deserto, né? No treinamento, na liderança. Deus foi moldando a vida de Moisés. Então, a confiança, Moisés se apresentou diante de Faraó na força de Deus e tornou-se o seu instrumento para libertar os filhos de Israel. E eu só posso imaginar o feliz alívio que foi para eles deixarem para trás 400 anos de dor e escravidão. Infelizmente, essa alegria durou muito pouco, não é verdade? Eles saíram do Egito com muita alegria, mas no caminho foi pesando e eles foram lembrando do Egito. A gente é assim, infelizmente, a alegria muitas vezes dura pouco e daqui a pouco a gente já está reclamando, né? Então, pouco depois de iniciar seu êxodo, os hebreus começaram a mostrar a Moisés o que significava viver sob pressão. E para piorar as coisas, Faraó tinha segundas intenções ao liberar as suas forças de trabalho. A situação chegou a um clímax nas margens do Mar Vermelho, quando Moisés se tornou um cabo de guerra humano, numa guerra titânica. Como ele enfrentou essa pressão? Confiando no Deus que o havia chamado, o que havia preparado e lhe garantiu sucesso ao assegurar a liberdade para o seu povo. A confiança de Moisés estava baseada, primeiro, confiança de que Deus os havia conduzido até esse ponto. Então, queridos, o povo saiu do êxodo, né, saiu do Egito, e nesse êxodo, no caminho, né, Deus foi provando também o povo, e foi provando Moisés. E o ponto ali chave é quando eles chegaram num beco sem saída, né? Porque o mar Vermelho era um beco sem saída, não tinha para onde eles escapar. Se eles voltassem, né, Faraó veio com seu exército, não tinha como voltar, ia deparar com o exército de Faraó. Para frente estava o Mar Vermelho, do lado também não tinha para onde correr, eram montanhas, o relevo não permitia uma fuga de sucesso, né? Então a saída estava ali, o Mar Vermelho. E aí, como atravessar aquele Mar Vermelho?
E aí, diante dessa pressão que o povo começou a fazer, e ali o povo começou, você nos trouxe para cá para a gente morrer, né? E agora, né, nos trouxe para a gente ser enterrado nesse deserto, e imagina, aquela massa de gente no ouvido de Moisés, irmãos. E Moisés, você vê, Moisés tinha sim a questão da ira, como nós temos estudado, mas como que Deus lapidou esse homem nesse momento crucial de libertação, como que ele agiu com temperança, irmãos, como que ele agiu com controle, né? Com confiança em Deus. Ele sabia que Deus tinha conduzido eles até ali, então aquele homem explosivo não apareceu ali não, apareceu um homem realmente manso, né? Um homem que buscou a Deus e falou com Deus, e Deus falou assim: fale para o meu povo que marche. E aí Moisés abre os braços diante daquele mar vermelho com seu cajado, né, pela ordem de Deus, e aquele mar se abriu. Aquele mar se abriu. Então, queridos, ele sabia que por mais terrível que fosse a situação, Deus os guiou dando-lhes um sinal visível. Embora ele seja o Deus invisível, eles apareciam na forma de uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. E para onde quer que a coluna se movesse, o povo também movia naquela direção. E isso incluiu as margens do Mar Vermelho, com os exércitos de Faraó atrás deles. Ali Deus já mostrou a sua presença, né, com a coluna de fogo e a nuvem guiando. E quando Moisés abriu, né, com a ordem de Deus, abriu o Mar Vermelho, a nuvem então, né, ou era a coluna de fogo, começou a conduzi-los, e eles foram atravessando aquele mar a seco, né? A seco até a outra margem. Segunda coisa, confiança de que Deus ainda era superior às suas circunstâncias. Moisés havia aprendido muito com as pragas. Deus havia derrotado os deuses falsos do Egito, as forças da natureza e o coração endurecido de Faraó, a fim de livrar o seu povo da escravidão. Seria lógico presumir que esse desafio não estava além da sua habilidade. Irmão, se Deus usou as pragas, né? Usou as forças da natureza também, usou então ali para afrontar o centro espiritual do Egito, abriu o Mar Vermelho, era sopinha para Deus, né? E Moisés tinha confiança de que Deus era superior àquelas circunstâncias. Terceiro, confiança de que Deus ainda tinha a intenção de livrá-los. Depois de tudo que Deus havia feito para tirá-los do Egito, o povo ainda não acreditava que ele iria protegê-los. Eles haviam ouvido a respeito da sarça ardente, né? Porque a sarça ardente que lhe prometia liberdade, mas eles ouviram a história por terceiros. Entretanto, Moisés tinha sido receptor direto da promessa. Tinha boas razões para crer que Deus tinha a intenção de cumpri-la. Mas o povo não seguiu a fé de Moisés. Então, você vê, o deserto, né? Se o deserto foi bom para Moisés, também foi bom para o povo, né? Porque nesse momento ali no Mar Vermelho, o povo não seguiu a fé de Moisés, né? Por isso a pressão aumentou em torno dele. E quando os exércitos de Faraó os perseguiram e os alcançaram, eles não mostraram nenhuma confiança em Deus, apesar das evidências poderosas e sobrenaturais que Deus tinha feito lá no Egito com as pragas, né? As pragas que Deus usou para salvá-los, né? Para libertar. Você vê, o povo viu tudo isso acontecendo, e quando chega na hora lá do Mar Vermelho, em vez de crer, não criam, né? Não creram. Então, eles perguntaram se Moisés os havia trazido para o deserto para que morressem ali. Êxodo 14:11. Eles duvidaram da sua longa busca por liberdade e concluíram que não era aquilo que haviam imaginado. Acreditaram que estavam melhor como escravos vivos do que como homens livres mortos. É difícil nisso, né? Como que o povo é difícil, né? Qual era o seu problema? Eles haviam perdido a perspectiva. Era uma combinação de temor do desconhecido e uma falta de visão do futuro
que estava fazendo com que se queixassem, que reclamassem ali naquele momento. Eles olharam para trás, para o que era familiar, e acharam que isso era melhor do que o futuro desconhecido. É o medo de mudança, irmãos. É o medo do desconhecido, o medo do futuro, né? Aí prefere recuar, prefere ficar olhando para o passado do que olhar para frente, né? Então Moisés respondeu à pressão, desafiando o povo a ter confiança em Deus, assim como ele havia aprendido a fazê-lo. Deus queria guiá-los pelo caminho do deserto, abriu-lhes uma passagem pelo Mar Vermelho, enquanto dificultou o avanço dos exércitos de Faraó. Antes eles eram pressionados por dois problemas invencíveis. Agora só restava o cuidado protetor de Deus. E Deus não somente abriu um caminho pelo Mar Vermelho, ele fez com que as águas tornassem sobre os egípcios, removendo completamente o perigo. Então, eles atravessaram, o exército de Faraó também se atreveu a entrar ali no Mar Vermelho a seco, né? Só que quando o povo terminou de passar, Deus fechou o Mar Vermelho sobre o exército egípcio. Então a lição da confiança espiritual que Moisés aprendera com a sarça ardente e na corte de Faraó criaram profundas raízes em seu coração. E no momento chave de crise, esta confiança o ajudou a traspassar aquele momento de perigo. Irmãos, tem muita gente aí dizendo também, e às vezes eu concordo em algumas coisas, outras não, mas uma coisa é certa, provavelmente Deus está nos preparando nesse momento para coisas que virão ainda. Então é bom que a gente aprenda, como Moisés, enquanto Deus estava executando juízo sobre o egípcio, lançando aquelas pragas e tudo, Moisés foi aprendendo a confiar, a moldar o seu temperamento em torno da confiança em Deus. E quando chegou esse momento crucial, porque esse momento no Mar Vermelho era crucial, irmãos. Eles tinham acabado de sair do Egito. Ali Moisés marcou a sua liderança com o povo. Foi muito importante para ele, para a sua liderança, mas mais do que tudo, foi muito importante para o povo aprender mais ainda sobre Deus. E Moisés ali, diante da pressão, diante da crise, diante daquele momento difícil, ele soube controlar, ele soube lidar, e confiando em Deus, tudo fez com que ele saísse daquela situação. Então, irmãos, é um caminhar realmente com Deus. É Deus nos preparando. Então, crie raízes profundas, né? Crie raízes profundas, assim como Moisés criou profundas raízes em seu coração, né? O que são raízes? Raízes é o que fixa a árvore no chão. São as raízes que captam o alimento, né? E quanto mais raízes a árvore tem, pode vir vento, pode vir o que for, que não consegue arrancar aquela árvore não cai. Então, quanto mais raízes nós tivermos na confiança em Deus, quanto mais experiências, quanto mais momentos nós aproveitarmos para crescermos diante de Deus, mais raízes vamos tendo e fixamos mais, ou seja, mais confiança nós temos em Deus. Então, irmãos, não desperdice nenhum momento desses sem antes aprender, sem antes ficar com o coração humilde, ávido para aprender. Deus me ensina. O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor está me permitindo passar por isso? É para Deus te dar mais raízes, mais profundidade com Ele, tá certo? Então, queridos, falta a lição 5 e a lição 6. E eu vou deixar para tarde. É isso aí, fique com Deus. Um grande abracuque, apertado abracuque para todos. Tchau, tchau. Boa tarde, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse dia, no restante desse dia, né? Que Deus nos dê graça sobre graça.
para que a gente possa caminhar firme na presença de Deus. Amém? Muito bem, vamos analisar hoje, continuar, né? Espero que eu consiga terminar as últimas duas lições que Moisés teve que aprender. Eu fiz uma provinha no final da live da manhã e vamos ver se agora vocês estão melhores. Então nós vimos 4 lições até o momento que Moisés teve que aprender, não é verdade? Então quais foram as 4? Quais foram as 4 lições? A primeira foi solitude, a segunda, humildade, a terceira, dependência e a quarta, confiança espiritual. E nós vamos para a 5ª lição que Moisés teve que aprender. A 5ª lição está em Êxodo 32, 30 a 32, eu fixei aí, mas eu queria ler, antes de ler o 30 a 32, eu quero ler nesse mesmo capítulo, Êxodo 32, eu quero ler o verso 11 em diante, tá bom? Então diz assim: Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel e teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpidas nas tábuas. Então, irmãos, agora eu vou ler o 32 do verso 30 em diante. No dia seguinte disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: Eis que meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro de Arão, que Arão fabricara. Então, queridos, a 5ª lição que Moisés teve que aprender foi a compaixão. Vocês lembram que a ira que Moisés teve para com o povo, né, que adorou o bezerro de ouro, parece ter sido a mesma ira que o levou a matar o egípcio, não é verdade? Lá no início da sua história. Mas antes de uma nova avaliação, nós vemos aqui um elemento na sua ira nesta ocasião, que ele então ficou irado com o povo que fez o bezerro de ouro. Nós vemos um elemento diferente porque é impressionante aqui que a sua ira foi selada pela compaixão. Nós temos que observar aqui, irmãos, por isso que eu li os versículos 11 do capítulo 32, porque enquanto Moisés estava lá no monte recebendo as tábuas da lei, ouvindo a orientação de Deus, ele que ali ficou por 40 dias,
ali no monte, enquanto Moisés estava ali recebendo a orientação de Deus, o povo então, impaciente de esperar Moisés, pressionou Arão para fazer um bezerro de ouro. Quando eles estavam fazendo isso, Deus já se indignou, né? Deus já se indignou e falou com Moisés lá no monte que iria destruir aquele povo, porque até as palavras do Senhor falam assim: depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou, e diz: são esses, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus já estava querendo fazer mudanças ali, em virtude dessa rebeldia, dessa desobediência clara do povo. Isso com Moisés lá no monte. Moisés não tinha nem descido ainda. E aí, Deus já estava falando com Moisés o que estava acontecendo. Só que os olhos humanos de Moisés ainda não tinham visto a cena, né, do bezerro de ouro. Isso é Deus falando com ele lá. E aí Moisés, no versículo 11, ele já intercede pelo povo ali. Deus, não faça isso não, tenha misericórdia. O que os outras nações vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito e os matou no deserto? Uai, então quer dizer que o Senhor fez isso, os tirou lá da escravidão para matá-los nos montes e consumi-los sobre a face da terra, né? E aí ele começa a dizer, né? Porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? O que hão de dizer os egípcios com seus intentos? E aí ele invoca, né, a aliança de Abraão, de Isaac, de Jacó, que aqui ele chama Israel, né, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E aí ele fala da aliança, das promessas que Deus tinha dito que ia multiplicar aquele povo como as areias do mar, né? Então, a multiplicação. E aí, então, Moisés ali no monte, irmãos, mesmo sem ver ainda a cena, ele intercede pelo povo. Era para Deus ter destruído. Se Moisés deixasse a ira dele já tomar conta, a indignação dele também, ali no monte, Deus tinha destruído aquele povo todinho. E por causa de alguns rebeldes, toda a nação seria destruída e só ficaria Moisés e Josué, provavelmente. Tanto é que Deus fala assim, ó, de ti farei uma grande nação, né? Mas aí Moisés intercede. Então, irmãos, a compaixão é uma coisa que é um elemento novo que está aqui junto com Moisés nesse momento. Apesar que quando ele desceu do monte e viu aquele cenário gritante, aquela situação difícil, né? Que ele viu aquele bezerro de ouro, o povo se prostituindo, cultuando ali aquele bezerro de ouro, obviamente a indignação de Moisés para com o povo, né, apareceu, né? Assim como a ira de Deus apareceu. Mas se Moisés já não tivesse intercedido lá no monte, como é que seria? Então a compaixão é um elemento que aparece aqui, né? Mas tem um outro detalhe, aí vem mais uma coisa, por isso que nós colocamos o texto, que é o 32:30, no dia seguinte, ou seja, depois que houve o negócio com o bezerro de ouro, Moisés manda matar os idólatras, né? 3.000 pessoas, se eu não estou enganado, isso. Versículo 28, e fizeram-se os israelitas segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Então Deus mandou os levitas, né, ali agirem contra os idólatras. No dia seguinte disso, Moisés sobe ao monte de novo, e ele fala para o povo, ó, vou subirei ao Senhor, né, no monte Sinai, e farei propiciação pelo vosso pecado.
E tornou Moisés o Senhor e disse: ora, o meu povo cometeu. Aí ele intercede novamente, já no dia seguinte. Intercede pelo povo, dizendo: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoe-lhe o pecado. E aqui que vem um detalhe. A intercessão de Moisés foi tão, contundente, que ele chega a falar assim: ó Deus, se for necessário, risca-me, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés chega a esse ponto, Ele chega a esse ponto de dizer, então, que risca-me do teu livro. Então, queridos, essa situação da ira de Moisés era muito diferente daquela que transpareceu há anos atrás no Egito, quando ele matou aquele soldado. Agora existe um elemento nessa ira, a ser uma indignação, uma ira justa, porque a honra de Deus foi afligida. Então a honra de Deus sendo afligida, a ira se torna justa, Então, se o nome do Senhor está ali sendo profanado, agora nós podemos entender por que Jesus pegou ali lá no templo, Jesus pegou e o chicote, Pegou o chicote e expulsou os que estavam ali mercadejando ali no templo. E aí Jesus foi bem claro que ali era casa de oração. Jesus também teve uma ira justa ali, uma ira em função de que a honra de Deus estava sendo afligida, estava sendo desonrada, tá? Então não quer dizer que é uma ira pessoal, é uma ira em detrimento ao nome de Deus. E é isso que Moisés teve, e é por isso que a ira aqui de Moisés aparece esse elemento de compaixão, Ele intercede pelas pessoas a ponto de oferecer a si mesmo a Deus, Ele fala: risca-me, Senhor. Ele se coloca ali como alguém que defende naquele momento, pedindo perdão, misericórdia de Deus para com o povo. Isso é uma atitude muito interessante, uma lição que Moisés aprendeu nessa caminhada com Deus, Então, isso demonstra que aquele homem arrogante do Egito já não existia mais, Aquele homem arrogante, aquele homem que só pensava em si mesmo, aquele homem que só pensava no seu bem-estar, aquele homem que só queria ver o seu lado, Ele aprendeu a ver o lado. Isso é uma boa liderança, Quando a gente pensa no outro, no lugar da gente. Isso é muito interessante. E aí Moisés então demonstra isso, que ele era um homem de Deus. Moisés agora ele era um homem que ele precisa ser mesmo, consumido pela bondade de Deus e preocupado com o povo de Deus. E é um equilíbrio que faz parte de uma vida que aprendeu a adorar na presença de Deus, segundo os padrões da sua palavra. Moisés intercedeu por aqueles que haviam pecado de forma tão dramática. Ele aprendera a ter verdadeira compaixão e colocou essa compaixão no altar do sacrifício em favor do povo, mesmo que tivessem pecado horrivelmente contra a santidade de Deus. Moisés ali coloca a sua compaixão. O que é compaixão? Compaixão exige da gente sentir, a dor do outro. Compaixão exige que a gente entenda que não é só o nosso lado, não é só eu que estou sofrendo, todos nós estamos sofrendo, A compaixão é colocar-se no lugar do outro também. De alguma forma, a compaixão está ligado à empatia, se colocar no lugar do outro. E é isso que Moisés mostra aqui, que ele aprendera isso. Tá certo? Ele aprendera isso.
Tem um outro texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, achei aqui, ó. No capítulo 9 de Deuteronômio, é a repetição desse mesmo episódio, só que Moisés agora recontando esse episódio para a nova geração, porque Deuteronômio é o livro que Moisés reconta a história, né, vivida com a geração anterior para a geração nova. E quando ele vai recontar isso para a geração nova, olha como que ele diz, Deuteronômio 9, 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com tua grandeza, que tirastes do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tirastes, não diga, não tendo podido o Senhor introduzir-os na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia não são eles o teu povo, todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tirastes com tua grande força e com braço estendido. Moisés agora está contando um pouquinho depois, né? Anos depois para a nova geração. Isso aqui ele já estava muito idoso, ele já estava caminhando para a sua morte, né? E ele está recontando essa história para a nova geração que iria entrar na Terra Prometida. E ele reconta esse momento que ele teve com Deus lá no Monte Sinai, quando ele teve 40 dias e 40 noites, relembrando também do outro dia que ele foi e intercedeu pelo povo, recontando isso, né? Olha, irmãos, eu recebi um vídeo muito interessante, um vídeo que mostra isso. Não sei se você recebeu, é um vídeo legendado, né? Foi feito em outro país, com legenda em português, um pai contando para o seu filho como se ele estivesse lá na frente, né? Lá alguns anos depois, e ele contando para o seu filho como é que foi a experiência dele ter passado por essa pandemia, né? E aí ele fala como é que o mundo era e o que aconteceu com esse mundo depois que veio esse vírus. E é um vídeo brilhante, muito bonito de se, né, como se fosse lá numa perspectiva futura, contando a história desse momento. Então, irmãos, um dia nós vamos contar essas histórias, né? Nós vamos contar a nossa história. Nós vamos contar, vocês vão contar, tive um pastor, tinha uma igreja, a igreja lá, o pastor fazia, né? Talvez lá na frente vai ter tanta tecnologia diferente, né? Que eles vão ficar até rindo do que a gente fazia, né? Hoje, do que a gente, então, na perspectiva lá da frente, vão olhar para trás, né? Que é o nosso hoje. Mas esse povo fazia assim, né? Os pastores faziam assim, as igrejas estavam fazendo assim. As reuniões eram de 30 em 30 pessoas, né? A gente é assim, por exemplo, a gente olha lá para trás e conta as histórias de ontem, né? E a gente fala, mas gente, esse povo fazia assim, era desse jeito e tal, né? Mas lembre-se, um dia nós vamos contar essa história aqui. Mas a gente também precisa contar com o que a gente aprendeu, o que Deus nos fez aprender com esse tempo. Eu aprendi isso, antes do vírus eu era assim, depois do vírus eu passei mudar mais ainda, entender mais ainda, né? Assim como Jesus Cristo é na nossa vida, né? O antes e o depois, e agora que estamos em Cristo, quando a gente contar esse momento histórico, o que aconteceu conosco, o quanto que Deus fez grandes coisas na nossa vida, não é verdade? Então, lembre-se disso, a compaixão fazendo parte desse processo do nosso crescimento. Vamos para a última lição que Moisés teve que aprender.
Vamos lá para lembrar o capítulo 20. No capítulo 20 de Números, a gente já leu esse texto, mas vamos voltar nele. Lá em Números 20, quando lá em Meribá, lá fala que é em Meribá, quando o povo está queixando por falta de água, não é? Lá em Números 20, a gente já leu esse episódio, quando Moisés ficou irado, né, com o povo, porque eles estavam se queixando pela falta de água. E na sua ira, Deus já tinha feito um milagre parecido com esse, né, com a pedra de sair água, teve que bater na pedra. Só que dessa vez, lá em Números 20, fala que Deus falou assim, ó, eu quero que você fale para a rocha e não bata, né? Ele deixou bem claro, falai a rocha. E Moisés ficou tão irado que o povo estava reclamando demais, aquela pressão sobre ele, e ele então não santificou o nome do Senhor, né? E ali ele, em vez de falar a rocha, ele acabou batendo 2 vezes na rocha, com a explosão de ira dele. E ali também fica claro que ele assume a provisão daquela água, sendo que era Deus que estava dando. Por isso, Deus ficou realmente ali numa situação que Deus impediu daquela geração entrar na Terra Prometida e, consequentemente, o próprio Moisés também não pôde entrar, né, na Terra Prometida. Então, é de fato um momento que a gente precisa entender, né, a ira e as suas consequências. Entender que a última lição que Deus deu para Moisés foi a responsabilidade, aprender sobre responsabilidade. Então, queridos, é difícil falar sobre isso, né? Mas a verdade é que a gente precisa entender que os nossos atos, nossas escolhas têm consequências. E a gente precisa entender a responsabilidade. A gente precisa entender isso. Porque só assim nós vamos crescer em meio a tudo que nos acontece. Até em meio a essa pandemia, essa situação, né? Esse momento difícil que nós como igreja vivemos, o mundo vive, mas nós temos que estar entendendo que Deus está no controle de tudo e que nós temos uma grande responsabilidade. Moisés teve que passar o cajado dessa missão para outro, como Josué, para assumir o término dessa missão. E ali ele aprendera realmente que a ira pode roubar muitas coisas da nossa vida. Então, cuidado, aprenda com Moisés essa grande lição. Na verdade, todas essas grandes lições. Vamos voltar nelas? Solitude, humildade, dependência, confiança, né? Compaixão e responsabilidade. E aí, irmãos, eu termino nossa saga aqui com Moisés, né? Eu termino dizendo que a gente precisa entender que nós precisamos de Cristo na nossa vida. Conta-se a história de um diretor de uma escola que perdeu uma promoção. E aí, qual foi o seu argumento para, diante da situação, né, dele ter perdido a promoção? Ele disse assim: eu tenho 25 anos de experiência, como é que vocês não me deram essa promoção? E aí o superintendente, né, o chefe dele, lhe respondeu: não, José, você teve 1 ano de experiência 25 vezes. Então, queridos, para Moisés, assim como Pedro, quando caminhou por sobre as águas, havia grande segurança enquanto seus olhos estavam fixos no seu Senhor.
no momento que ele ficou distraído com os problemas ou pessoas ao seu redor, ele correu o perigo de confiar em si mesmo e cair na armadilha da ira frustrante. Então, em 1 João 5, versículo 4 e 5 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não podemos fazê-lo sozinhos, necessitamos desesperadamente do Senhor. Se você não conhece esse Senhor, existe somente um lugar onde deve começar. É na palavra, é na Bíblia. A palavra de Deus nos diz que devemos reconhecer nossas falhas, nossas fragilidades e nosso pecado e confiar em Jesus Cristo e no sacrifício na cruz para obtermos perdão. A vida de fé começa com a fé que crê em Deus para a salvação. Então confie nele hoje. Mas se você já é um crente, um cristão, não perca de vista a sua dependência de Deus. Siga o exemplo de Cristo, que humilhou a si mesmo em obediência ao plano e propósito do Pai. Filipenses 2:8. Devemos ter a mente de Cristo, agindo em humildade e não em autoafirmação e com ira. Quando Moisés foi humilde, ele foi útil para Deus. Quando se deixou dominar pela ira, ele desonrou a Deus. Que possamos aprender com os exemplos de Moisés, ambos bons e maus, a humilhar-nos sob a poderosa mão de Deus. Só assim vamos crescer em meio a tudo isso. Que Deus os abençoe e nos fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe o coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Tá bom? Fica aí meu Abacuque, né? Bem forte, bem apertado para todos vocês, viu? Tchau, tchau.